O incrível universo steampunk, onde você encontra aventuras, mistério, romance e muito, muito perigo, onde sucatas e geringonças se tornam máquinas mortíferas ou apenas bons companheiros. E não esqueça de se vestir de acordo, estilo nunca é demais. E aí, gente, eu tô de volta com mais resenhas e comparações. A Dark Side Books me convidou para comentar sobre o livro Parthenon Místico, e de quebra eles me convidaram para listar alguns dos jogos que têm a mesma temática ou que se passam no universo steampunk. Então pega a sua cartola e o seu binóculo. Meu nome é Laís e sejam bem-vindos! Vamos lá, primeiras impressões. É uma edição linda, cheia de detalhes como é típico da Dark Side. Sempre comento como a apresentação do livro é algo que me cativa, não necessariamente por ser requintado como esse, mas quando existe a preocupação de começar a contar a história através da capa. Pequenas informações aqui e ali, símbolos ou letras podem chamar atenção e preparar o leitor para o que ele vai encontrar lá dentro. No caso do Parthenon Místico, tem bastante informação. Logo de cara, dá pra ver que é um livro de fantasia, e quem conhece o subgênero steampunk vai notar os mecanismos e visual retrô. A fonte do título lembra aqueles títulos de jornais antigos. O trabalho no interior também é muito bonito, com ilustrações de Anna Koehler. Dá pra ver o trabalho que eles tiveram para elaborar todo o universo. Tem desenhos dos personagens, mapas, vários detalhes. É uma edição de colecionador com certeza. Parthenon Místico faz parte da série de livros brasiliana Steampunk, a lição de anatomia do temível Dr. Luisson. Sim, tudo isso é um título de livro. Ela foi a primeira obra publicada dessa série e também foi escrita por Enéas Tavares. Ele é escritor, professor, pesquisador e entusiasta steampunk. E olha que legal, eu fiz parte da primeira publicação da lição de anatomia e eu fiz cosplay da Madame de Quental, que é uma personagem do livro. Acredito que foi lá por 2014. Esse da foto é o Enéas e eu tô do lado sendo maligna. O livro é todo epistolar, que é quando a história é contada por relatos de cada personagem. Esses relatos podem ser através de cartas, diários ou, no caso desse livro, noitários. Muriel, senta aí, Muriel, fica quieta. Como eles geralmente gravam antes de dormir, por isso que trocaram o nome para noitários. E você pode fazer eles na mão mesmo, escrevendo, ou, se preferir, pode pedir para um autônomo gravar para você. Para quem não conhece, o conceito de steampunk é bem geral, mas ele tem algumas características pontuais que eu vou citar para vocês. Pense em um mundo onde a tecnologia avançou muito mais rápido que o normal, tanto que o processo de refinamento dos materiais ficou para trás. E podemos ver não ciborgues lustrados com aparência quase humana, como no cyberpunk, mas sim máquinas feitas a partir de sucata ou com um acabamento rústico. Como esse pulo tecnológico aconteceu lá no século XIX, a estética dos locais, roupas, pessoas e equipamentos se mantêm antigos, mas os aparelhos têm funções parecidas com os nossos de hoje em dia, ou até mais avançados. Só que com esse super pulo da tecnologia, nós temos um grande problema: o atraso em questões públicas e morais. As máquinas avançaram, mas o pensamento humano não dá pulos tão longos. Aí entra a briga de classes sociais, briga contra a elite, briga contra o governo, briga por direitos trabalhistas, etc, etc. Imagina todas as brigas que nós tivemos para chegar até aqui, só que de uma maneira mais radical, e coloca no meio uma tecnologia super avançada e a imaginação de um autor ou autora de fantasia. E boom! Steampunk! Eu gosto de conceituar as coisas antes de partir para os finalmente. Em Parthenon Místico, você terá todas essas experiências que eu falei e ainda vai ter magia. Alguns autores de steampunk gostam de deixar a trama um pouco mais realista, ou mais próximo da nossa vida normal, mas a maioria gosta de acrescentar alguns elementos mágicos. No caso do Parthenon, existem personagens que tiram sua magia da fonte mais antiga, a natureza. E esse é um dos pontos mais interessantes da trama. A história se desenrola em uma capital gaúcha do século XIX,
conhecida como Porto Alegre dos Amantes. A cidade se torna o epicentro de atividades militares violentas, corrupção, testes ilegais e muita repressão popular. Para lutar contra isso, um grupo de ativistas se reúne em segredo e começa a planejar um contra-ataque. Há aqueles que usam de estratégias silenciosas, por debaixo dos panos, outros que confrontam diretamente a autoridade e quase morrem por isso. Tem até aqueles que relutam em cooperar, mas veem o caminho perigoso que a sociedade está tomando e mudam de ideia. Essa obra é ótima para quem quer conhecer um pouco mais do universo steampunk, mas também para quem adora a literatura brasileira. Além, é claro, do autor ser brasileiro e a história acontecer aqui, alguns dos personagens vêm ou são baseados em personagens da literatura clássica brasileira, como Solfieri, de Noite na Taverna, Alfredo e Georgina Magalhães, tô com tudo errado. Alfredo e Georgina Magalhães e a Ilha do Desencanto, do autor Apelles Porto Alegre, a Poção Indígena da Imortalidade, descrita por Machado de Assis em O Imortal e vários outros. E todas essas figuras, elas ganharam uma repaginada, uma releitura, pegando alguma das suas características originais e fragmentos das suas histórias, e colocando elas em um mundo fantástico steampunk. Então é legal procurar as obras originais para saber um pouco mais sobre os personagens. Agora vamos para as impressões mais pessoais. Em comparação com o primeiro livro do autor, A Lição de Anatomia, eu achei a escrita aqui no Parthenon Místico mais fluida. A descrição dos pensamentos dos personagens me envolveram bem mais. E principalmente os heróis, eu senti eles mais vivos, por assim dizer. E você não precisa ler esses livros em ordem, eles são do mesmo universo, mas são histórias independentes. No caso dos vilões, eu fiquei com um pezinho atrás. Eu sempre presto muita atenção na construção dos vilões, porque são eles que ditam os acontecimentos da história. Eles são responsáveis pelos conflitos que fazem com que o mocinho ou a mocinha se mexam. Vilões podem ser pessoas, monstros, combates internos, enfim, tudo que dê aquele pontapé inicial na história. Em Parthenon Místico, eu identifiquei 3 grandes vilões. O Grão Ancião, que é o líder político que quer dominar tudo, o cientista-chefe responsável por pesquisas em humanos e robôs, e a agente positivista que cumpre as ordens nas operações de campo. Claro que tem vários outros, mas esses são os núcleos de conflito. Eu não acredito que seres humanos têm apenas um lado, um que é perturbado e maligno e o outro que é puro e virtuoso. No caso dos heróis, dá pra ver certos conflitos internos entre luz e trevas que vai acontecendo em cada parte. Eu não cheguei a me apegar a nenhum deles, mas eu não senti que faltou alguma coisa ali. Já com os vilões, eles me soaram como pessoas que são o centro da maldade em cada área. O Grão Ancião, ele representa a opressão, a educação deturpada, o autoritarismo. A gente é a devoção cega, a falta de pensamento crítico. O cientista é a violação dos direitos humanos e a valorização da pesquisa científica acima do valor de qualquer indivíduo. Por mais que cada um desses ficasse defendendo suas posições, não me tira da cabeça que o autor pegou o que ele acha que tem de mais errado em cada setor e personificou em cada personagem. E por essa certa falta de dualidade, eu não consegui levar muito a sério eles. Claro, tirando o personagem ali, mas eu não posso falar nada porque senão é spoiler. Eu gosto de quando o vilão tenta me convencer de que ele tá certo. E no livro deu a impressão que os argumentos que eles usam servem apenas para reiterar o quanto eles são maus pro leitor. Eles mais me pareceram pessoas que têm uma condição mental que faz com que eles criem a própria realidade usando falácias, e não pessoas que vivem em sociedade e que tiram suas conclusões e daí se tornam más. Claro, esse pode ter sido o objetivo do autor na hora de criar esses personagens, mas particularmente não são o meu tipo de vilão favorito. É legal quando eles quase conseguem me convencer que eles estão certos, ou pelo menos quando eles me fazem ter aquele pensamento assim, ele tem um ponto. E algo bem pessoal que me incomodou, porque eu sou uma pessoa revoltada, é o fato de todos eles serem saudáveis e terem todo o dinheiro disponível para fazer o que quiserem. Eles ficam defendendo a liberdade, a busca pelas paixões e pelos sonhos. Mas eu acho que eles esqueceram que a maioria das pessoas não tem a regalia de fazer os próprios horários.
ou simplesmente ter energia sobrando para perseguir os seus hobbies, porque elas estão lá, trabalhando de sol a sol e não têm acesso a coisas básicas. Isso de forma alguma é uma falha da história, eu acho que é só uma característica desse grupo. E não que eles sejam culpados por essas coisas, é só que esse discurso romântico não cola pra mim. Então, com certeza, eu acabaria apoiando eles em todas as ações, mas se eles viessem pra cima de mim com esse falatório, eu provavelmente mandaria eles pra casa do E chegou a hora que muitos de vocês estavam esperando: jogos. Pra quem ainda não sabe, eu trabalho com literatura e games há anos. Eu tô aqui pra mostrar que sem a literatura, os jogos e as outras mídias não existiriam. Eu selecionei alguns jogos que têm elementos steampunk ou que se passam nesse universo do subgênero. E eu vou deixar na descrição o link pra cada um dos jogos. Bora lá! You've always tried to protect me, my big sister, but this was meant to be. It's now my turn to protect you, if only so that things unfold the way they are meant to. Em Close to the Sun, você joga como a jornalista Rose Archer, que está à procura de sua irmã, Ada. É um jogo de terror e aventura em primeira pessoa que se passa em 1897. Nikola Tesla e Thomas Edison, dois grandes inventores e cientistas, brigam pelo controle da tecnologia mundial. Rose se arrisca desvendando mistérios e verdades assombrosas, e em um dirigível com tecnologia avançada. Apesar da ambientação e design incríveis, a jogabilidade é travada e pode frustrar alguns players. Mesmo assim, fica a recomendação: você pode comprar esse jogo na Steam. A série de jogos The Room são um prato cheio para quem gosta de mistério e enigmas. Semelhante a jogos de escape room, The Room são ambientes onde você encontra objetos trancados por mecanismos inteligentes e você só conseguirá sair quando desvendar todos os pedaços dos puzzles. A atmosfera e engenhosidade de cada enigma são os pontos altos do jogo. E a cada resposta encontrada, mais e mais perguntas aparecem. É um jogo de point and click de horror, para quem quer pensar com calma e quebrar a cabeça com charadas. Mais pra frente eu farei uma série inteira só para contar a história dessa franquia, que já conta com 4 jogos, sendo o último The Room, Old Things. Você encontra todos os jogos da franquia na Steam. A man has a choice. I chose the impossible. I built a city where the artist would not fear the censor, where the great would not be constrained by the small, where the scientist would not be bound by petty morality. I chose to build rapture. But my city was betrayed by the weak. So I ask you, my friend, if your life were the prize, would you kill the innocent? Would you sacrifice your humanity? We all make choices, but in the end, our choices make us. Essa com certeza é uma das minhas franquias favoritas. A ambientação, jogabilidade, histórias, quests, tudo é bem pensado e executado. BioShock é um jogo de tiro em primeira pessoa. Contando com elementos de terror e mistério, a trama se desenrola em 1960, quando Jack sofre um acidente de avião e o deixa na porta de um farol estranho. Ao descer pelo caminho secreto dentro do farol, ele se depara com uma cidade embaixo d'água. Antes, essa cidade era a promessa de uma vida maravilhosa para todos que decidissem ficar, mas agora se encontra em ruínas e é habitada por monstros. Jack precisa tomar decisões para se salvar e tentar descobrir o que aconteceu em Rapture, a grande cidade utópica. BioShock é baseado no livro A Revolta de Atlas, e futuramente também vai ganhar um vídeo especial aqui no canal. A série BioShock já conta com 3 jogos e nenhum deixou a desejar. Você também encontra todos eles na Steam.
Gosta de multiplayer? Esse é Hellion, o MMORPG produzido pela Krafton. 2 reinos estão em constante combate, Vulpin e Ontari, e você precisa escolher um deles para defender. Sua escolha afetará as habilidades do personagem e você pode fazer muitas combinações para se enquadrar no seu estilo de jogo. Os elementos mágicos steampunk estão por toda parte, desde a estética e montarias até as armas e construções. Infelizmente, o jogo só está disponível por completo na Coreia do Sul, mas uma equipe já está trabalhando para trazê-lo para a América. Existem formas de habilitar a jogabilidade para o nosso país, mas ela ainda não tem tradução. Eu vou colocar na descrição o link para o Discord da equipe americana. Entre lá caso queira acompanhar as novidades. All members of the Watch, we are now under high alarm. Stay alert and detain any suspicious person on site. Attention all citizens. By order of the Lord Regent of the City Watch, all contaminated buildings are strictly off limits. Signs of sickness and plague must be reported to the authorities at once. By the laws of the Lord Regent, report all sleepers. Clear them out. Dishonored é para aqueles que gostam de ação em modo furtivo. Você joga como Corvo Atano, o ex-guarda-costas da Imperatriz Jessamine, que foi acusado de matar a mesma. Em busca de vingança, Corvo escapa da prisão e vai à caça daqueles que conspiraram para incriminá-lo. Um grupo de resistência e um ser conhecido apenas como Estranho vão auxiliar Corvo nessa tarefa sangrenta. O destaque desse jogo vai para todas as escolhas que o jogador pode fazer durante a jogatina. Existem muitas formas de abater um alvo, ou você pode poupá-lo. A história vai se adaptando às escolhas do jogador. Além disso, as táticas de luta com arma e magia podem ser combinadas para formar diversos tipos de estratégias. Corra pelos telhados ou rasteje pelos esgotos de Londres do século XVI. Recomendo muito Dishonored e também a sua sequência, Dishonored 2. Ambos você encontra na Steam. Gostaram das indicações? Tem muito mais de onde vieram essas, mas eu vou deixar para os próximos vídeos. Obrigada novamente a Darkside Books pelo convite e eu vou deixar o link para vocês adquirirem o livro Parthenon Místico aqui na descrição. Deixe o like aí se você gostou e não esqueça de se inscrever no canal para ajudar. Até a próxima!